Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Santiago e este é o Mipo Mecânico. Hoje eu estou trazendo um joguinho para vocês. Este que foi liberado há alguns dias atrás no Kickstarter, financiamento coletivo, foi patrocinado por mais ou menos 150 pessoas, o que combina muito bem com o nome dele, já que o nome dele é Eva Upgrade e a versão 1.5. Joguinho simples, solo, para um jogador, em que você tem apenas 9 cartas. O jogo inteiro é isso. Você imprime ele em uma única folha. E para jogar ele você precisa de 2 dados, alguns cubinhos que você vai usar para marcadores, são 7, e um outro cubo de uma cor diferente para você marcar uma outra função aqui. Setup do jogo. Você tem as 2 cartas de câmaras. Essas cartas em si, elas dizem o que você vai fazer e o que você não vai fazer. E temos cartas de elementos que tem que ser resolvidas durante o jogo. Então, são 7 cartas de elementos. Os elementos em si eles têm que ser resolvidos de uma forma meio doida. Mas antes de tudo é o setup. Um dado no 1 e outro dado também no 1 para aqui. Beleza? Essas aqui são as seus marcadores de temperatura, ou heat. E aqui você coloca eles, pode colocar eles em alguma forma onde você não tenha fácil acesso a eles. E aqui o seu marcador de radioatividade. Beleza? O jogo é simples. Primeiro você embaralha o seu deckzinho com 7 cartas. As outras 2 estão ali no jogo. E você resolve as cartas conforme elas saem. Então, você vira 1, 2, 3 cartas e este é seu setup inicial. Sobre a forma de resolver as cartas, você tem 2 formas de resolver elas. Você pode resolver as cartas pares ou as cartas ímpares. Então é 0, 1, 3, 5 e 0, 2, 4, 6. O 0 sim, porque como vocês podem ver o desenho na carta é um coração. Então você primeiro começa resolvendo o coração do reator, resolvendo todas as coisas relacionadas a ele. Logo temos aqui a nossa mão, nossa parte do deck do qual a gente vai ter que começar a resolver. Cada vez que você resolve mexer, ativar uma das funções das cartas, você coloca um cubo de temperatura em cada um dos espaços. Se o cubo de temperatura é colocado numa carta em que está debaixo de um gerador, o gerador aumenta um número. Então, coloco o cubo, resolvo. Hit 2 adjacent elements by 1 or hit 1 element 2 times. Então, coloco aqui e vou colocar ativar esses 2 elementos. Como estou ativando por causa desta, eles não têm um efeito aqui. Perfeito, fiz a ativação das cartas, então temos isto que acontece. Como vocês já viram, eu tenho o 0 aqui. O 0 já está uma boa forma para eu poder começar a partida. Não tenho mais o que eu possa fazer. Então, agora eu começo a aumentar a radioatividade. A radioatividade é aumentada da seguinte forma. Eu aumento um passo. E ela aumenta um ponto aqui. E agora eu viro uma carta. Quando eu viro outra carta, aumenta mais um ponto. E aí acontece esse pequeno processo. Esse espaço aqui são as cartas que eu coloco quando eu quero que elas sejam resolvidas, arrumadas. É a parte que, de acordo com o manual fala, é a Repairing Chamber, a câmara de reparos. Então, aqui está. Condições para uma carta ser reparada. É a parte mais chata para se lidar aqui. Por uma carta ser reparada, ela precisa estar na posição 5,
ela não pode ter nenhum marcador de temperatura e tem que ser o elemento certo na ordem de ser reparado. Qual a vantagem de eu reparar ela? Eu recebo uma função, eu recebo uma habilidade especial quando eu a resolvo. Então, vamos lá. Tá tudo aqui, tudo certo? Então, vou subir esta carta. Não vou mexer essas aqui ainda. Eu quero primeiro resolver esse marcador de temperatura. Para resolver o marcador de temperatura, eu posso fazer da seguinte forma. Cada vez que eu tenho um dado, eu posso baixar um desses pontos aqui. Por exemplo, agora ele não tem mais nada de temperatura. E remover o marcador de temperatura. A carta foi resolvida? Perfeito. Então, posso deixar ela aqui do lado para saber que ela foi resolvida. E eu tenho essa habilidade para utilizar. Eu posso utilizar ela em qualquer momento. Utilizei ela, posso deixar assim para eu saber se eu utilizei ela ou não. Mas, enquanto estou nessa rodada, eu posso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu preciso carregar esse dado para poder ter uma habilidade. Então, eu já vou pensar na minha próxima parte. Eu posso resolver as cartas pares ou ímpares. Eu tenho aqui o 2, o 5 e o 1. Qualquer uma das duas vai ser uma boa para mim. Mas como eu tenho duas ímpares, eu acho que eu vou arriscar resolver as cartas ímpares. Então tá. Eu vou carregar esse gerador com 3 pontos e fazer a função dela. Inverta a posição de duas cartas não adjacentes, de dois elementos não adjacentes. O que vai ser muito bom para mim, porque eu vou inverter essas duas e manter dessa forma. Ah, sim. Eu carreguei 3 pontos, então vou deixar meus dados carregados aqui. Parte interessante quando eu tenho dado carregado. Vocês veem que tem um custo aqui. Esse custo aqui da carta é quando eu posso ativar uma singularidade na carta. A singularidade é uma função especial dela. Então, eu posso... Ah, sim. Eu posso ativar o dado, gastar esse dado, deixar ele fora, porque ele está considerado como zero, e colocar um cubo de temperatura aqui. O que faz com que eu esteja numa situação bem complicada. Porque uma das condições para você perder o jogo é você não ter mais nenhum marcador de temperatura na sua reserva. Então, se você não tem nenhum marcador e você precisar colocar um em algum lugar, aí já era. Isso é realmente também relacionado às condições das cartas. Então, tá tudo certo? Tá tudo aqui? Beleza. Ativei essa singularidade. Essa singularidade, eu posso gastar essa singularidade e colocar mais 3 no meu dado aqui. Então, 2 mais 3, fechou aqui, vou colocar 5. E eu vou gastar ela novamente, porque eu quero pegar a singularidade deste lado aqui. Com essa singularidade, então eu vou pegar os 3, então eu vou baixar para 2 novamente e ativar essa singularidade. Essa singularidade faz com que eu carregue esse aqui 3 e a uso dessa eu posso, gastando a minha singularidade, eu posso trocar 2 elementos adjacentes. Então, aí estão. Perfeito. Acredito que eu já não tenho muito mais o que eu possa fazer. Vou avançar a carta. Avanço para cá. E agora eu vou virar mais uma. Opa. Tenho a 0, tenho a 1 e tenho a 5. Então agora eu estou com um pequeno problema. Porque eu preciso dar um jeito de resolver isto. O que eu posso fazer? Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou gastar a minha singularidade. Inverter estas duas cartas. Beleza. Vou carregar a temperatura embaixo desta. Carregar a temperatura dessa? Não, acho que não é uma boa. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que remover um counter
não usado do jogo. Então, vamos remover o dado novamente. Então, eu vou remover um daqui, diminuir uma temperatura deste. E vou remover mais uma temperatura. Então, vou tirar o dado, remover mais uma daqui. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar um elemento aqui. Não. Eu vou carregar dois elementos aqui. Carregar meu dado para 2 novamente. E ativar a função. Inverter a posição de dois elementos não adjacentes. Tenho um. Ah! Nossa, eu não precisava fazer isso. Eu posso usar minha habilidade. Quando reparado, a próxima ativação de elemento não custa temperatura. Então eu posso pegar essa ativação. Qual que eu posso fazer? Esta aqui. Olhe para a carta do topo do deck. E decida se você quer mantê-la no lugar ou colocá-la no fundo do deck. É um 3. É muito útil para mim. Então vou colocá-lo aqui. Vou mover a minha carta para Repairing Chamber. Vou ver aqui uma vez. Passa um dia. O que é perigoso, porque aqui, nesse momento, eu perco um cubo meu de temperatura. Então agora eu só tenho apenas um. E desço novamente a carta, que é a que eu gostaria. Foi complicado? Um pouquinho. Mas estou com uma pequena vantagem aqui agora. Porque agora eu já tenho o número 1 aqui. Vou resolver ele e eu ganho mais uma habilidade. Próxima ativação de elemento não custa temperatura. Então, vou manter aqui. Não tenho nada para aquecer. Então, vou gastar esse dado e resfriar esses dois. Resfriei esses dois. Estou com problema novamente. Vou ativar um aqui. Volta meu dado. Cooldown one node in another element. Então, posso tirar um daqui de alguma das cartas. Tirei desta. Tem a carta número 1. Vou ativar novamente. Porque, ativando novamente, não tenho nada. Mas, inverte the position. Inverto a posição de duas cartas não adjacentes. Inverto e coloco aqui, desta forma. Beleza? Não tenho mais elementos. Então, subo a carta. Movo o dia. E movo mais um aqui. Não é interessante eu fazer isso. Mas, tem aqui a 3. Já resolvi a 0. Já resolvi a 1. Já resolvi a 3. Next, singular costs one charge to create. Então, posso escolher agora gerar uma singularidade. Mas isso não vai ser útil para mim. Então, o que eu vou fazer é... Pego esta carta. Tiro o cubo. Coloco o cubo novamente. E ativo a carta novamente. Inverter a posição de dois elementos não adjacentes. Que é o que eu vou fazer aqui agora. O que me dá um problema, porque eu tenho 3 elementos aqui. Como que eu vou zerar isso sem poder colocar aqui as coisas? Então, eu vou colocar um aqui. Voltar um dado. Colocar aqui mais um. Volto pro meu. Tenho 2 dados.
Vou usar esses dois dados, meus dois elementos, para remover dois daqui. Um desses eu irei colocar aqui. Novamente esquenta. Na verdade, vou colocar dois. Para desinstalar o elemento, como eu não tenho nenhum, tá tudo bem. E vou manter um para remover este. Mover esta carta para cima. E é isto. Cartas 1, 3 e 5 resolvidas. Então, jogo resolvido com sucesso. Algumas cartas nesse jogo elas têm funções diferenciadas. Como vocês viram, nós temos aqui a nossa câmara. E essa parte da câmara, ela tem funções que você pode ser resolvidas. Certas cartas, elas têm funções que você gira 90 graus e elas são encaixadas aqui. Então você tem ela, em que você pode escolher se você coloca no Utopia ou você coloca no Parola. Então, beleza. No momento que você faz isso, você não pode... Para você ativar uma dessas cartas, você pode pegar qualquer carta que ela esteja aqui, desde que ela não tenha nenhuma carta, nenhum marcador de temperatura, e aí você escolhe o que você quer fazer. Como? Você escolhe a opção dela e você coloca no lugar daqui. A vantagem disso é a seguinte: você tem uma função extra do seu gerador, que é a seguinte, que é pagando um dado, você tem como remover duas singularidades de cada elemento. Pagando duas singularidades. Então, ele muda os valores do que você pode fazer. Tanto aqui, quanto aqui. Todas as cartas têm isso? Não. Mas, aí que está a parte. Dependendo de onde você está, talvez seja aqui o que vai te mover. Não é um jogo com muita estratégia. Não é um jogo com muita... Não, falei muito errado. É um jogo com muita estratégia. É um jogo do qual você precisa prestar atenção no texto da carta e no que cada uma está dizendo para você fazer. Então, temos a carta em que diz que você pode tirar as pecinhas de temperatura, ou se as duas estiverem aqui, você não pode colocar ela de temperatura. E aqui é o quanto você tem que gastar. Por quê? Esta é uma carta da qual você também pode colocar aqui. Certas cartas não têm a função de você deixar lá, mas algumas outras você tem a opção de instalar ou desinstalar. Ah, colocou uma carta. Você move o dia, você move a radioatividade, ou removeu a carta, você também move a singularidade. Então temos todas essas partezinhas aqui. Então, essa não tem função, você tem essa aqui do aumento. Ela é específica para apenas um lado. Não tem forma de você usar de outra maneira. E é isso. Temos duas cartas que têm essas funções. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. E este foi o Meeple Mecânico.